Eu quero que você leia a palavra comigo que está em o Evangelho de segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Diz-nos o texto que está no versículo 19, assim: disse a mulher, João, Evangelho segundo João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Aonde tem neste monte, diga, Monte Gerizim. Repita comigo, Monte Gerizim. É este monte que ela está falando, aonde tinha um templo, que era o templo que ficava em Samaria. E esse templo, ele disputava com o templo que estava em Jerusalém. Olhe para mim, para eu não quero voltar no ponto de história. Jerusalém e Samaria. O reino de Israel é um só reino. Olhe para mim, é um só reino. Na monarquia. O reino sofreu uma divisão quando o rei Salomão morreu. O seu filho Jeroboão e o seu outro filho Reoboão, houve uma divisão, e as 12 tribos, 10 tribos, passaram a se chamar de Reino do Norte, e 2 tribos passaram a se chamar Reino do Sul. A capital do Reino do Norte é Samaria, e a capital do Reino do Sul é Jerusalém. Os 2 reinos pecaram contra o Senhor. Primeiro, o reino do norte foi levado como cativo para a Síria. O reino do sul foi levado cativo para a Babilônia. As 2 tribos é o povo, os 2 reinos são os povos do Senhor. E Deus tem promessas. E na restauração houve problema. Porque diferente da Babilônia, lá na Síria, os assírios foram mais maldosos. Os assírios permitiram que os filhos de Israel, ou seja, os israelitas, se casassem com estrangeiros. E eles começaram a ter uma mistura étnica e uma mistura do secretismo religioso. Eles começaram a incorporar elementos dos cultos pagãos ao culto a Yahvé. E aí eles rejeitaram todos os manuscritos proféticos e passaram a crer só no livro chamado Torá. Mas, com essa mistura, quando Zorobabel e quando o Neemias vai restaurar a cidade de Jerusalém, os samaritanos querem ajudar. E tanto Zorobabel quanto Neemias e Esdra rejeitam os samaritanos, porque eles têm mistura e porque eles têm uma fé secretista. E acaba que eles são rejeitados, porque Neemias quer restaurar o povo de Deus e quer restaurar o culto a Yahvé. Nesse processo, o neto do sumo sacerdote casa com a filha de Sambalate. E aí Esdra expulsa definitivamente aqueles que não se apartam do jugo desigual. E com isto começa uma rivalidade étnica, uma rivalidade religiosa. Por isso que os judeus não se falavam com os samaritanos, porque os samaritanos são gentios, são judeus, mas judeus com mistura de raça. E eles então começam a abominar Jerusalém e levanta no Monte Gerizim um templo ao Deus deles, ou seja, o Deus que é uma mistura de alquimista, de filosofia, de humanismo, de esoterismo, de panteísmo. E nesse conceito então, que Jesus intencionalmente, ele vai passar por Samaria, ao contrário do que todos os judeus faziam, porque passar por Samaria, ter contato com os samaritanos, era se sujar, era imundícia, e quem passasse pela terra dos samaritanos tinha que passar por um processo de purificação para voltar a colocar os pés no templo de Salomão, ou no caso agora, um templo
da Deus levantado pelos herodianos. Volte para o texto. O texto sagrado diz que a mulher olha para Jesus e diz: vejo que é profeta, nossos antepassados adoram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Dá um glória a Deus. Diga assim: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus lhe declarou: eu sou o Messias. O que você espera, aquele que você aguarda, ele chegou. É esse que está falando com você. Amém? Glória a Deus. Esse é o Deus que se revela. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós adoramos. É um Deus que se dá a conhecer. E é por isso que eu quero que você saia daqui, que Deus não está sabendo que Deus não está à procura de homens religiosos. Deus está à procura de adoradores. E adorar não é um processo litúrgico. Adoração não é um processo de um mecanismo da religiosidade. Adoração é um conceito de entendimento, de saber quem é o adorado. Você consegue entender isso? Aquela mulher, ela tinha na sua cabeça uma construção ideológica, filosófica. Ela tinha uma ideologia religiosa, uma ideologia étnica, ela tinha uma ideologia política. E tanto a ideologia política, ética e religiosa era extremamente antagônica com a revelação daquele que Deus é. Havia sido construído dentro dela, um conteúdo cultural, dentro das verdades de pressupostos filosóficos e experiências ligadas à rivalidade política entre duas nações. Jesus olha para aquela mulher e percebe que o problema daquela mulher é o problema da humanidade. Todos os homens pecaram e destituídos foram da presença de Deus. E o homem, sabendo que Deus pôs a eternidade no seu coração, tanto eu quanto você, nós sabemos que não fomos plantados para ficarmos eternamente nesta terra. Nós sabemos que os anos de vida dos homens são contados. E é por isso que o texto sagrado diz: Senhor, ensina-nos a contar os anos para que alcancemos sabedoria. Esse homem sabe disso, você sabe disso. Se você não sabe, eu preciso lhe dizer, queridão, você vai morrer. Eu não sei o dia, não seja agora, porque eu não posso prejudicar meu sermão. Mas você vai morrer. E aonde você vai passar a eternidade? Deus busca adoradores. E adoração não é um compêndio teológico, nem herança de tradição doméstica, de religiosidade passada de pai para filho. Ao contrário, é uma experiência única, pessoal, intransferível. Talvez o nosso conceito de adorar a Deus esteja presa a questões ideológicas de lugar de tempo, de lugar de espaço ou de tradição de família. Se eu virar crente, o que vai dizer mamãe? Se eu virar crente, o que vai dizer papai? Se eu virar crente, como é que eu vou encarar os meus parentes goianos, maranhenses, paraenses? Se eu virar crente, você vai encontrar a vida eterna.
Se você não virar crente, você vai perder a bênção de se tornar o adorador, porque só o adorador consegue entender quem é o Deus adorado. E é por isso que o texto mais nos falar da experiência daquela mulher. Aquela mulher, ela suscita uma questão ideológica de um culto religioso, étnico, em um conflito religioso e ético, mas também há um conflito no seu coração de uma religião mórbida, mecânica, fria, que não gera em você aquilo que Deus quer que você desfrute: relacionamento com Deus. Você entendeu bem? Eu quero que você repita aí bem alto: Deus quer que eu tenha um relacionamento com Ele. A religião não vai lhe dar isso, ao contrário. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus começa a confrontar com aquela mulher, desconstruindo dentro dela a ideologia cultural de um Deus preso ao espaço físico, a estrutura arquitetônica de um templo erigido para Ele. E aí Ele está dizendo: Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E é por isso que quando Jesus começa o seu ministério, Ele diz literalmente assim: olhem, derrubem esse templo. E todos os religiosos ficaram apavorados, porque o templo levara mais de 40 anos. E Ele diz: destrua esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Ei, o adorador é alguém que está literalmente propenso a abrir mão de uma ideologia folclórica, de uma ideologia filosófica, de uma ideologia étnico-religiosa e cultural do seu tempo, para viver uma experiência com Deus. O que Jesus está falando para aquela mulher, desconstruindo no seu coração, Jesus dá um conceito magnífico, que não é passado de pai para filho, é uma experiência de alma, é uma experiência de mente, mas é uma experiência de coração. Jesus olha para aquela mulher e, tendo compaixão e misericórdia dela, Jesus olha nos seus olhos e diz para aquela mulher, literalmente: mulher, você está dizendo que os judeus estão errados e que vocês estão certos. Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Só se adora quem se conhece. Jesus olha para aquela mulher e diz: a salvação vem dos judeus, está chegando a hora, e esta é a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus começa a construir no coração daquela mulher uma fome por Deus, uma sede por Deus. Jesus desperta, dá um insight, um start no coração daquela mulher, dizendo: mulher, o conceito que você tem é um conceito equivocado de uma herança familiar que não tinha experiência com Deus. Mas Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você sabe o que significa isso, querido? É que o lugar de Deus para Ele habitar é o seu coração. Não é a experiência do seu pai e da sua mãe, é a sua experiência com o Senhor. Jesus constrói no coração da mulher, dizendo exatamente o que Eclesiastes 3:11 colocou, dizendo: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender o que Deus realmente fez. Mas nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, preciso dizer uma coisa para você. Olhe para mim. Tudo que foi passado
para você em termos de religião é engodo, é mentira, é folclore, é tradição sem vida, porque é o único meio de você conhecer a Deus, é por meio da revelação do livro dos livros, da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia diz: errais em não conhecer as sagradas escrituras, porque são elas que de mim testificam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não conhece nada da palavra, e é por isso que você está perecendo sentimentalmente, perecendo nos seus desejos, perecendo na sua religiosidade fria, mórbida, mecânica, sem propósito e sem capacidade de mudar ou atender às suas necessidades psicoemocional. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Querido, seja forte, segure da cadeira, senão você vai tombar, você vai cair, porque em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 6, Deus falou todas essas palavras. Êxodo 20, versículo 1 diz: eu sou o Senhor teu Deus, aleluia, que te tirou da escravidão, que te tirou do Egito. Não terás outro Deus diante de mim, além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Ou seja, o pecado da idolatria traz maldição sobre a terceira e quarta geração. Diga misericórdia. Eu não quero maldição sobre a vida dos meus filhos. Então você tem que romper com a idolatria. Pastor, mas é só uma lembrança. É adoração, e só ao Senhor teu Deus adorarás. Quando nós entendemos esse quesito, a Bíblia diz que Deus trata com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Diz aleluia. Deus quer te abençoar, mas olhe para mim, Ele não divide a glória dele com nenhum homem, com nenhum outro nome. Não há outro nome debaixo do céu ou em cima da terra que deva ser adorado. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Você quer a eternidade no seu coração, você quer felicidade, você tem que romper com a idolatria, porque a idolatria é adultério espiritual. Quando damos, Jesus está dizendo para a mulher, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e verdade. Ele dizendo, mulher, a experiência é única, a experiência é pessoal, a experiência é intransferível. A experiência com Deus é você e Deus e mais ninguém. Você está esperando quem? Sua mulher levantar a mão para aceitar Jesus? Você vai para o inferno. É sua. Ei, olha para mim, vou dizer como a tia Vilsa falava para mim. Ei, o seu negócio é aqui, ó. É você e Deus e mais ninguém, e o assunto acaba aqui. Quando nós entendemos e compreendemos isso, Jesus não só está desconstruindo uma ideologia passada de pai para filho, de tradição étnica, religiosa, político-partidária. Jesus está dando para a mulher a libertação, porque Ele quer que todos os homens desta terra sejam livres e tenham vida e vida em abundância. E é por isso, queridos, que naquele momento, a mulher em desespero, ela não sabe o que Deus está ministrando, mas ela está prestes a descobrir como você. Seja forte. Você tem que me amar. Repita comigo, Pastor Valmir,
Eu amo você. Que bom que você me ama, vai aguentar o que eu vou lhe dizer. O Salmo 115, para você lá atrás, que está doido para se levantar de raiva porque eu estou dizendo isso, mas é porque eu te amo também. Salmo 115, versículo 3, aonde diz, olha a oração, ó, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deste povo é de prata e ouro, são feitas por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. Não emitem nem som algum com a garganta. Sabe o que é que a Bíblia diz? Os que adoram eles, torne-se como eles, não somente os que criaram esses deuses, mas os que também neles confiam. Ou seja, se eles não são deuses, se eles não são nada, quem assim o adora, também não são nada, não vivem nada, estão mortos nos seus pecados e delitos. Diga misericórdia! É isso que a Bíblia está dizendo. E mais, Deus não dá essa palavra de desespero, e eu não quero terminar dando essa palavra de desespero para você. Eu quero dar uma palavra de confiança para você. Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, ela disse, Senhor, eu sei que eu vou ser liberta. Eu sei que eu vou ser liberta quando o Messias vier. Jesus diz, eu sou o que falo com você. Olhe para mim, olhe para mim. Você está precisando de Deus. E para Deus chegar na sua vida, você precisa do Messias. Do Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade. Jesus está dizendo para aquela mulher, mulher, eu sou o Messias. Como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo para essa mulher aquilo que o salmista chega no versículo 11, 10 e 11, ele diz, confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confie nele, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Diga comigo, o Senhor é o meu socorro e o meu escudo. Se o Senhor é o seu socorro e o seu escudo, por que você está indo para a direita e para a esquerda? Por que você está bebendo água de cisterna com águas amargas? Se o Senhor é o seu socorro e o seu escudo, por que você está resistindo beber da fonte da vida? Porque Ele é a água da vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Se torne um adorador. Porque nesta noite você não precisa viver escravo da idolatria. Você não precisa viver como escravo. Você pode se tornar livre. Você pode sair liberto. Você pode sair um novo homem, uma nova mulher, nesta noite, em nome de Jesus.